repararmos no exemplo do medicamento que analisamos, estamos perante uma situação de proporcionalidade direta. De facto, se dividirmos y por x, obtemos sempre o mesmo valor. Neste caso, esse valor é 2. A esse valor chamamos constante de proporcionalidade direta. Podemos então concluir que o exemplo que analisamos do medicamento é uma função de proporcionalidade direta, em que a constante de proporcionalidade direta, neste caso, é 2. Este é o gráfico da função fx igual a 2x, que já tínhamos analisado anteriormente. Portanto, é o gráfico da função correspondente ao exemplo do medicamento. Podemos ver que este gráfico, de facto, é uma reta que passa na origem do referencial. E relembrando aquilo que falamos no 7º ano de escolaridade, qualquer gráfico que represente uma situação de proporcionalidade direta é sempre uma reta que passa na origem do referencial. Sendo a expressão analítica da função fx igual a 2x, a reta que está associada a esta função, portanto, esta reta que temos aqui, será designada por y igual a 2x, que será a equação da reta. Portanto, temos aqui as duas formas equivalentes de representar a mesma função, a sua expressão analítica, fx igual a 2x, ou então representando de outra forma, y igual a 2x, que é a respectiva equação da reta associada a esta função. Vamos agora analisar um exemplo diferente. Vamos considerar uma determinada função h de x com a expressão analítica 3x. Vamos construir o gráfico desta função. Nesta primeira coluna teremos os objetos, na segunda coluna calcularemos as respectivas imagens a partir da expressão analítica da nossa função. Assim, se atribuirmos o valor 0 ao x, o valor de y correspondente será o h de 0, que não é mais do que ir à expressão analítica da função e substituir o x por 0. Neste caso, obtemos 0. Se o x for 1, o y será calculado através do h de 1, que neste caso será 3 vezes 1, que é igual a 3. Se o x for, por exemplo, menos 1, o y será dado através do h de menos 1, que neste caso será 3 vezes menos 1 igual a menos 3. Assim, temos aqui 3 pontos que podemos marcar no nosso gráfico. O ponto 0, 0, que será a origem do referencial. O ponto 1, 3, procuramos então o 1 no eixo do x, o 3 no eixo dos y, portanto será esta posição. E finalmente o ponto menos 1, menos 3. Procuramos o menos 1 no eixo do x, o menos 3 no eixo dos y e aqui nesta posição. Note-se que bastavam 2 pontos para poder desenhar este gráfico. No entanto, escolhemos sempre um terceiro ponto de forma a confirmar os cálculos efetuados. Assim, estes 3 pontos, facilmente se vê que eles estão alinhados sobre uma linha reta. Vamos então aqui tentar desenhar essa linha. Portanto, só ajeitar aqui um pouco. Cá está, mais um exemplo de uma função de proporcionalidade direta. E como é que nós sabemos isto? Sabemos isto porque a sua apresentação gráfica é uma reta que passa na origem do referencial. Para além disso, estas funções de proporcionalidade direta têm propriedades muito engraçadas. Qual é que será a constante de proporcionalidade neste exemplo?
Se repararmos, se dividirmos o número 3, se dividirmos aqui o número 3 por 1, ou seja, o y pelo x, obtemos 3. Se dividirmos o menos 3 por menos 1, ou seja, o y pelo x, obtemos novamente 3. Portanto, a constante proporcional direta será 3. Como é que nós, a partir da expressão analítica da função, conseguimos visualizar logo a constante proporcional direta? Portanto, será este número que aqui está, junto ao valor de x. Constante de proporcionalidade. Para além disso, a reta tem uma equação, que neste caso será y igual a 3x. Importa agora introduzir o conceito de declive da reta. Portanto, o declive da reta está relacionado com a inclinação da reta relativamente ao eixo horizontal. Portanto, estará relacionado aqui com este ângulo que a reta faz com o eixo do x. Este declive é fácil de detectar a partir da expressão analítica, ou seja, a partir da equação da reta. O declive não é mais nem menos do que o número 3. Este será o declive da reta. Assim, podemos então concluir que, numa situação de proporcionalidade direta, a constante de proporcionalidade é exatamente igual ao declive da reta.